Nós temos algumas pessoas já inscritas para fazerem Uhum. perguntas. Primeiro, temos o Wilson Guedes, que é da Associação Moradores da Glória. Obrigado, boa noite a todos. Plano diretor, né? A Cláudia falou que ele está em discussão. Eu tenho acompanhado alguma coisa da discussão aí, o que eu consigo, né, acompanhar. Mas uma notícia bem recente é que grandes possibilidades de ele não ser aprovado ainda esse ano e a discussão acabar passando para o próximo ano. E aí uma pergunta em relação especificamente a isso. É possível ter coisas dentro do plano que vão depender de aprovação para a gente implementar algumas medidas? Se você tem conhecimento disso. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, a gente fala muito em adoção. Para esse projeto que a gente está idealizando aqui para a Glória, na verdade, a gente começou falando de Glória, mas viu que o grande bairro beneficiado vai ser o Catete, né? Que é o que tem maior mancha de alagamento aí, e ele pega uma parte do Flamengo. Então, é uma coisa relativamente grande. Nos primeiros estudos, a gente está numa fase de estudo preliminar, né? A gente está fazendo essa proposta com a ajuda maravilhosa da Fabiana, que é ela que está idealizando esse projeto, e a gente chegou no ponto do estudo preliminar e ela estava mais ou menos, não sei se ela já atualizou essa informação, se a gente conseguir assim, um resultado muito bom, talvez a gente consiga resolver com essas técnicas de jardim de chuva e mais canaletas e outros afins aí, talvez a gente conseguisse resolver 50% dos problemas quando eles forem grandes, né? Um alagamento grande aqui na região. E aí, muito provavelmente, a gente vai ter que complementar com obras mais tradicionais por conta do adensamento da nossa região. A gente não tem grandes áreas que pudessem utilizá-las todas, a buscar a solução através desses jardins e dessas outras técnicas, né? Então, como é uma coisa muito grande, como fica essa coisa da adoção? Porque eu acho que vai ser uma coisa complicada. O exemplo maravilhoso que você deu em relação a Almirante Gonçalves é um ponto muito pequeno em relação ao que a gente está falando aqui. E a outra coisa, você falou de um acompanhamento da Veiga de Almeida. A gente tem a necessidade, eu acredito até que você, através da Fabiana, já saiba disso, a gente gostaria muito de ter informações daquela câmera que tem da esquina da Rua do Catete com a Silveira Martins, que é monitorada lá pelo COR, né? Então, seria uma informação que não é totalmente necessária, mas ajudaria muito nesse estudo que a Fabiana está fazendo. Aí você mencionou que o acompanhamento que está sendo feito lá na Almirante Gonçalves também é a Veiga de Almeida que está ajudando. Eles têm um setor, existe algum convênio com a prefeitura, a gente poderia recorrer a eles também para alguma coisa para esse projeto nosso. Em princípio, era esse conjunto de indagações aí. Wilson, muito prazer, eu já tinha ouvido falar de você, mas a gente ainda não tinha se conhecido. Eu sei que vocês estão com um projeto super bacana aí para a região, Glória e Catete, acho bem legal, a Fabiana também já esteve conversando comigo. Eu acho que realmente esse projeto tem que ser muito bem alinhavado, costurado, para que isso aconteça de uma forma legal, que a gente não queime o filme, né? A gente tem que fazer. Eu me lembro quando a gente começou essa ideia, eu estava muito empolgada também com essa ideia de fazer jardim de chuva, eu quis fazer no Jardim Botânico. E o conselho que me deram foi: não, vamos fazer no lugar que vai funcionar, porque se a gente fizer no lugar que cria uma expectativa muito grande, a coisa não funciona e não é legal. Então a gente tem que fazer um primeiro para funcionar e para a gente ver realmente como é que ele deve ser. Então, o bairro da Glória, eu acho que é maravilhoso, mas a gente tem que trabalhar realmente com a infraestrutura, né? Como já está sendo trabalhado, como deve ser trabalhado, junto com o Rio Águas. O Rio Águas vai trabalhar bem com vocês, porque eles estão super abertos para isso. O diretor atual trabalhou comigo nessa política da resiliência, dos eventos climáticos, para fazer a cidade mais resiliente, ele está muito aberto. Então, todos, eu acho que agora a gente está num momento em que a equipe está muito aberta a construir soluções mais integradas e mais sustentáveis mesmo. Então, eu acho que vai funcionar. É só ter um pouco de paciência e fazer as etapas que tem que fazer. Quanto à adoção, eu acho que é o ponto mais delicado. Um projeto grande como esse é um ponto mais delicado. Ou vocês vão ter o conjunto lá do comércio, ou o conjunto
de ações, ou alguém vai realmente bancar isso, né? Alguém, vamos dizer, que possa, do bairro, possa realmente contratar pessoas, mas, de qualquer maneira, a gente sabe que é um trabalho que tem que ter sempre gente ali. Eu acho que pode até se transformar num trabalho super legal, social, pega gente, meninos do bairro, sei lá, jardineiros do bairro. Isso já aconteceu uma época e foi muito legal, né? Na época do Conde, teve esse projeto de jardineiros do bairro, jardineiros mirins, eu não me lembro, mas era bem legal. Então, eu acho que tem que realmente pensar num programa, mas aí pode ser ótimo, ótimo. E a terceira coisa que você perguntou foi da Veiga de Almeida. Olha, no caso foi a Veiga de Almeida, mas pode ser outra. O caso foi, inclusive, com a Parques e Jardins, eu não estou diretamente envolvida nesse convênio, como é que eles fizeram, eu não sei. Mas existem outras interessadas, com certeza. Eu tenho sido muito procurada por universidades para conversar sobre isso. Tem gente da UERJ, tem gente da UFRJ. Eu mesma estou lá no ProURB, tem gente abessa do ProURB estudando soluções baseadas na natureza de diversos ângulos. Então, tem muita academia interessada nesse assunto. Isso aí não será problema para vocês. Vocês podem, inclusive, fazer um convênio só com a Ama Glória. Não sei, isso aí está aberto. Não tenho sugestão ainda para fazer, só te digo que deve ter muita gente interessada. Não, posso fazer um complemento? Claro. Quando você fala assim, só pode ser só com a Maglória, o link que a gente fez com o Preserva Catete foi justamente para a gente ampliar, vamos dizer assim, os ramos da sociedade para que possam se envolver. A gente soube que ele já tinha uma iniciativa com você de estudar. A gente já estava com esse projetinho, né, que apresentamos para a GEL, a 7ª GEL Botafogo, né, e para a subprefeitura. A subprefeitura colocou a gente numa reunião lá na Parque Jardins. Eles já estão esperando um passo nosso para marcar uma nova reunião já com o pessoal da Rio Águas. Isso que você falou, que só confirma que eles estão assim juntos, com algumas planilhas, inclusive, fornecidas pelo Rio Águas para a Hanna, que meio que coordenou a nossa reunião lá, já tinha o material da Rio Águas. Então, eles estão esperando exatamente a gente voltar a dizer para a Hanna, olha, Hanna, marca a reunião lá com o pessoal da Rio Águas, né? Para a gente ir no crescendo. Maravilha. Eu estou em contato com a Hanna e com o Wanderson. A gente falei com os dois antes dessa reunião, enfim, maravilha. A gente está. Só dá para funcionar assim, tem que ser integrado. Fica tranquilo, vai dar certo. O projeto vai ser lindo. Eu acho que vai ter essa coisa de algumas obras da parte mais tradicional. E quando tiver essa coisa da adoção, eu acho que tem que ser uma coisa mais lá na frente, talvez seja isso, né? Da manutenção, né? Porque eu acho que, por exemplo, eu falando por Ama Glória, a gente não tem cacife para interagir e trazer essas coisas. A gente pode intermediar, conversar com, por exemplo, com um grande beneficiado aqui, que vai ser o Glória Dó. A gente já até falou na reunião que a gente pode conversar com eles, dar contatos. A Hanna falou, o nosso marketing faz uma conversa com eles, vê se eles trazem eles para esse projeto. O metrô é um grande interessado. E outros jogadores aí que eu esqueci de falar do metrô. O metrô é um dos complicadores dessa área, porque você ainda tem isso. Na área de drenar ainda tem. Eu esqueci até de falar do metrô. Então, ele veio trazer problema, né, contribuir com o problema, e eu acho que ele poderia ser agora parte da solução, porque quando a chuva é muito grande aqui, as enchentes são muito grandes, eles ficam muito na linha de frente ali, na linha de fogo da água, invadir as galerias deles lá, né? Isso pode vir a acontecer no futuro. Então, eu acho que pode ser um parceiro interessado em ajudar nesse processo lá na frente, né? E aí a gente está disposto a ajudar no processo de mobilização da sociedade, com o comércio, para formar cabeças para cuidar desse projeto aí, se ele vier a ser implementado, e eu boto fé que ele vai ser. Tem muita gente vendo com muito bons olhos isso aí. Legal. Tem ainda outras perguntas para serem feitas? Eu vou pedir, então, para dar espaço, porque já são 8h05. Claro. E agora vou botar o Carlos Fernando, que também quer... Oi, está ouvindo? Estão ouvindo? Sim, sim. Beleza? A imagem não sei se está muito boa, aqui para mim não está muito boa não, mas vamos lá.
Cláudia, Carlos Fernando Galvão, então, sou um dos fundadores do Preserva Catete, então, em nome do grupo, eu queria te agradecer a disponibilidade e a gentileza de estar aqui passando uma palestra tão didática para a gente, tão esclarecedora, né? Estou vendo aqui que o Giovanni também, que é um ítalo brasileiro, adotado pelo Brasil, está aqui também, então tem pessoas nossas aqui. Seguinte, eu fico pensando, você é arquiteta e eu sou geógrafo, nós temos pelo menos o Milton Santos em comum. Fala muito de espaço urbano. E eu me lembro que assim, a dinâmica da natureza não para, né? A gente pode ocupar as várzeas do rio, a gente pode impermeabilizar a margem do rio, mas o leito menor e o leito maior do rio ele vai existir, porque essa é a dinâmica da natureza. Então, a gente ocupou essa cidade, como você falou, de um modo bastante desordenado. Né? E teve algumas intervenções lá, do Pereira Passos, depois, muito tempo depois, foi tendo outras, o Plano Agache, e a última grande intervenção foi aqui, o Rio Cidade. Inclusive, foi objeto de estudo do meu doutorado, Rio Cidade. E uma das coisas que nós identificamos foi que a proposta básica do Rio Cidade, a proposta urbanística, foi do eixo estruturante e que esse eixo estruturante iria irradiar melhorias para as áreas ao redor. E isso acho que não se provou verdadeiro, até porque um outro problema do Rio Cidade foi a questão da manutenção. Você faz a obra e você não tem a manutenção. E aí vai, então, com essa palavrinha manutenção, a minha primeira pergunta. Né? Por exemplo, ficar no exemplo que você falou ali, piso drenante. Esse piso drenante, eu fiquei olhando para aquilo e fiquei pensando, a gente não está em Barcelona, nós não estamos na Suíça, não estamos em Berna. Aquele piso drenante, se não tiver manutenção, né, ele vai virar depósito de guimba de cigarro, vai virar depósito de lixo, não vai dar certo. Então, a gente tem que contemplar isso. Eu não sei como é que está sendo discutido, se é que está sendo discutido isso, por exemplo, no plano diretor, se isso está sendo levado em consideração. O que fazer? Se é que há algo a fazer. Não sei, campanha, alguma coisa assim. Como está sendo cuidado isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre a jardim de chuva, especificamente, né, as biovaletas, que, pelo esquema que você mostrou ali, depende, a não ser que eu tenha entendido errado, de calçadas largas, porque tem que ter o espaço de circulação dos pedestres e o espaço das biocanaletas. Como fazer, ou qual a alternativa a um jardim de chuva, uma biovaleta, numa rua como a Bento Lisboa, que mal passa uma pessoa? Tem alguma alternativa a isso sendo pensada, ou o que se fazer no lugar disso? Essa é a segunda pergunta. E uma terceira pergunta é a seguinte: especificamente, aqui, até pelo mapa que você mostrou, é um fundo de vale, né? Então, tem a questão do metrô, que dificultou muito, mas eu fico pensando assim, no dia 5 de dezembro de 2010, eu não consegui sair de casa, o Fluminense foi campeão brasileiro, eu ia para as Laranjeiras para comemorar e não consegui sair de casa. Houve um alagamento, um amigo meu andou de caiaque na Rua do Catete, uma parte do lençol freático, fiquei exatamente embaixo do meu prédio, no andar de pertence, quebrou a bomba naquele dia, ficaram 3 carros submersos, dentre eles o meu, justamente porque não teve drenagem, e foi numa hora em que a maré era alta. Então, vem a maré alta adentrando pelas manilhas e vem os esgotos entupidos. Então, eu fiquei pensando nessa questão, e em termos de obra especificamente, além de aumento das manilhas, eu não sei se está chamando assim ainda, da tubulação, que é o que é óbvio, o que é que tem que ser feito aqui para melhorar isso? Em termos de obra, fisicamente. Até levando-se em consideração uma última questão. Eu não sei se você circula por aqui, mas ali na Machado de Assis estão surgindo 3 blocos enormes, porque aumentaram gigantescamente o gabarito daqui. Então, tem 3 blocos gigantescos de prédios. Vai ter muito mais gente. Isso vai ser muito mais água, muito mais esgoto, muito mais carro, muito mais lixo. Então,
essas obras são urgentíssimas aqui. Então, além do aumento da manilha, o que precisa ser feito? Não sei se pegou as 3 perguntas. Olha, peguei os 3 temas, mas não sou capaz de te dar a resposta exata, né? Primeiro tema foi a manutenção. Manutenção do piso drenante, eu não tenho uma experiência ruim, não. Você pode ir lá na Praça Nelson Mandela, que eles não exigem manutenção nenhuma. Todo mundo falou que ia dar musgo, que ia dar não sei o quê, e não está. Em Carlos, ali na Praça Nelson Mandela, a gente colocou há 10 anos atrás, foi em 2011, né? Exatamente 10 anos atrás, esse material, o piso, a placa de concreto drenante. E não tem problema nenhum de manutenção, não tem guimba de cigarro, não tem musgo, não tem nada, não tem problema. E você pode ir lá chovendo, que não forma uma poça d'água. O que ele faz é isso, ele esponja e depois escorre. Aquele caso, inclusive, tem metrô embaixo, então ele não vai para o solo, ele escorrega para o sistema pluvial, mas de uma forma mais lenta, não forma nenhuma. Ali a gente teve uma experiência que você pode olhar, nós olhamos de vez em quando lá, e não deu nenhum problema que falaram que podia dar, que era o musgo e acúmulo de matéria. Então, não tenho essa experiência de que pode dar muito problema. Talvez o cobograma. O cobograma é mais difícil, porque ele tem aqueles buraquinhos, a grama morre e pode entrar sujeira. A outra pergunta que você fez foi da manutenção, né? De uma forma geral. Não. Bom, a da Bento Lisboa, que não tem lugar para criar a biovaleta. Bom, a biovaleta pode ser uma calha, não precisa nem ter o verde, né? Mas também você pode usar a área do estacionamento, aquele exemplo que eu mostrei, aquela foto, criou-se nos estacionamentos os jardins, ou uma faixa realmente, só uma grelha, uma coisa grande, mas aí não é tão eficiente. Mas, enfim, se você quiser criar o jardim nas vagas de estacionamento, como se fosse um parklet, também está se estudando em muitos lugares isso. Aí tem que ver o que é mais importante, né? Isso vai depender do projeto. Como eu te falei, cada caso cada lugar tem uma solução específica, inclusive que vai depender do solo e tal. Mas eu estou dizendo que existem alternativas. Existem alternativas, inclusive, se fazer só uma grelha também. Correto. Certo? Bom, o que mais você perguntou? Acho que eu estou esquecendo de uma. A questão além do aumento evidente da população, isso aí, o que especificamente pode ser feito? Eu posso dizer que a Rio Águas está estudando. Existe uma coisa de você aumentar a galeria de cintura, aumentar a tubulação, existe tudo isso, mas realmente quando constrói mais prédio ainda, você tem que aumentar mais ainda. E a gente sabe que a cidade é antiga, principalmente essa área é mais consolidada, Glória, Catete, Botafogo. A gente, quando fez a obra da Nelson Mandela, a gente passou por isso. A tubulação estava se desfazendo, era uma anilha, estava tudo desfazendo, a gente teve que refazer e sabia que as galerias estavam... A gente fez a obra da Nelson Mandela, metade foi para Voluntários, metade para São Clemente. E a gente sabia que as duas já estavam lotadas, já estava assim, a água pluvial já estava até aqui. Por isso que a gente teve essa preocupação de usar um piso que fosse acumulando, que reduzisse o despejo todo na mesma hora, porque a gente sabia que... E ali, naquele trecho, a gente refez tudo, mas ali na Voluntários teve Rio Cidade, já que você estuda Rio Cidade, você sabe, a Voluntários teve Rio Cidade, ele teve que refazer todo o sistema pluvial da Voluntários. Mas a São Clemente não teve. Então, estava bem ruim. Deixa eu só fazer um acréscimo aqui, Sueli, rapidinho. É que, como o Wilson falou, ele nos contactou e tanto a Amaglória quanto o Preserva Catete, que não é uma entidade, nós não temos CNPJ, somos uma livre associação de moradores e de pessoas que estão interessadas em melhorar o nosso local, né? Daí o Brotando Saúde, as coisas que nós estamos tentando fazer, né? Então, essa união aqui a gente está tentando ter, e a Amaglória teve um abaixo-assinado, nós também temos um que foi protocolado na Prefeitura em janeiro do ano passado, parou por conta da pandemia. Tem 10 reivindicações, e a primeira é justamente a questão das enchentes. Aliás, foi o que motivou o início do Preserva Catete. Né? Então, eu acho que esse tipo de bate-papo aqui, de troca de ideias, ele é muito legal. Tem uma frase que eu fecho aqui do Machado de Assis, que ele fala sempre que quem troca pães volta para casa com um pão. Quem troca ideias volta para casa com mais de uma ideia. Né? Eu acho que isso aqui é importante. Obrigado. Agora, a Fabiana Carvalho também tem uma pergunta. Vou fechar aqui a imagem. Mas... Boa noite a todos. Boa noite, vocês me escutam bem? Claro.
Parabéns pela apresentação, foi bem elucidativa. Obrigada, Fabiana. Muito bom. E fiquei muito satisfeita em ver a evolução da discussão do plano diretor. Eu, infelizmente, não estou conseguindo acompanhar com regularidade a discussão. E bom ver que está tomando esse rumo, né, para as cidades resilientes. A gente vê uma mudança de paradigma, né, de como a gente lida com as águas urbanas na última década, né, principalmente lá fora. Eu acho que agora esse movimento chegou com força aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo. E é bom ver que a prefeitura, né, e quem está se articulando está nessa nova linha de projeto, né, que não é só mais culpar a chuva, né, da enchente ser o problema da chuva, né? A enchente é um problema de planejamento urbano, de como a gente construiu as cidades, né, de como a gente lida com a natureza, né, com os nossos recursos. Então, ver essa mudança de paradigma, né, de inserir a natureza na cidade, a gente entender como a gente vive na natureza, né? Afinal, somos natureza. Então, é muito legal ver a prefeitura tomando esse rumo. Assim, eu, enquanto mestranda e, de certa forma, ainda recém-formada, fico em arquitetura e urbanismo, né? Fico esperançosa, né, de ver mais projetos desse tipo pela cidade. Então, muito legal. Certamente, tem várias frentes, Fabiana. Eu também estou mais satisfeita. Também achei que demorou um pouco para a prefeitura comprar. Eu levanto essa bandeira há anos lá, mas agora eu acho que realmente entrou para as políticas, né? Que é muito bom. Por isso que eu trouxe aqui satisfeito o que foi falado antes. Exatamente, muito bom, muito legal. E aí, sobre esse projeto que eu estou colaborando, né, com o Wilson trouxe essa demanda dos alagamentos na Glória e no Catete, e foi justo no momento que eu estava entrando no mestrado, definindo linha de pesquisa, querendo estudar sobre a drenagem urbana sustentável. Falei, vamos nessa, deixa eu te ajudar, vamos usar a Glória e o Catete como estudo de caso, né, para ajudar a levantar, já que eu tenho que levantar dados, né, para pesquisa de mestrado, vamos levantar e tentar contribuir, né, com algum projeto para a sociedade, assim, algo que possa ser, que tenha chance de ser realizado. Então, eu acredito que essa articulação puxada pelo Wilson é bem legal, porque vai unir, já está unindo, né, vamos ver qual o resultado que vai dar, mas está unindo os órgãos públicos com a associação de moradores, com universidade e com iniciativa privada. Então, acho que é um modelo de projeto, de atuação muito pertinente, né, com os dias atuais, assim, de realmente unir as expertises, unir as forças para conseguir realizar um projeto. A gente está na fase ainda de estudo preliminar, como o Wilson falou, estamos tentando investigar qual a porcentagem realmente que a gente conseguiria resolver com esse tipo de projeto. 50% eu já acho que é bastante otimismo, Wilson, estou vendo que acho que vai ser menos, né, assim, dosar as expectativas, assim, mas eu acredito, pelos resultados que eu estou vendo, que realmente a gente possa conseguir aliviar as chuvas ordinárias, né, que são as chuvas de dia a dia, porque ali chove com qualquer chuvinha, já chove, uma chuva de 12 milímetros já enche, assim, uma chuva pouca para encher. Então, acho que essas soluções a gente consegue atenuar esses problemas do dia a dia, mas realmente ali né, o mapa da Rio Águas deixa isso muito claro. A gente tem 3 pontos com uma cota muito abaixo, né, do entorno. Então, geograficamente, ali já é um ponto para acumular água. Então, é algo não tem jeito. Não tem jeito, é uma macrodrenagem que, para resolver os grandes alagamentos, tem que ser macrodrenagem mesmo. E falando um pouco da pergunta, né, até do Carlos Galvão, que falou como a gente faz na Bento Lisboa, com pouco, né, já que é uma rua que não tem muito espaço, uma das orientações desse tipo de projeto, né, é colocar medidas distribuídas no território. Então, nem sempre a gente vai colocar a infraestrutura verde no ponto que alaga, porque às vezes não dá, às vezes dá, e aí a gente coloca, é ótimo. Mas muitos estudos já mostram que quanto mais distribuído pela bacia, melhor. Então, provavelmente, assim, o que eu já estudei um pouco do território, tem uns espaços livres, acima até da rua
da Bento Lisboa, que tem que estudar mais, né? Mas que poderiam ser feitas intervenções. Então, de repente, com essas intervenções acima da Bento Lisboa, talvez a Bento Lisboa já alague menos. E aí a intervenção pequena que a gente consiga fazer na Bento Lisboa já seja o suficiente, porque vai chegar menos água. Então, só contribuindo um pouquinho também com isso. E agora sim, uma pergunta para a Cláudia, para finalizar aqui, que é dessa novidade que saiu ontem, né, dos recursos da SEDAI para esse programa da Retomada Verde. Se você podia falar um pouquinho mais sobre ele, porque eu vi que vai ter investimentos em várias áreas e vai ter investimento nessa parte verde. E se você puder falar um pouquinho mais sobre isso e como isso se isso de certa forma pode reverberar, né, no Catete, na Glória, no Flamengo. O que você acha? Olha, eu não posso falar muito, porque isso foi falado ontem, a gente está recebendo as informações, mas eu sinalizei como uma coisa muito dentro do que a gente vem discutindo. A Prefeitura lançou o Plano de Desenvolvimento Sustentável, você deve conhecer, se você não conhece, tenta achar, que ele está muito interessante. E ele está baseado realmente em soluções para tornar a cidade mais resiliente. E esse programa que saiu ontem, ele está dentro de tudo que a gente vem falando, quer dizer, a agricultura familiar foi um tema assim muito discutido e trazido com veemência nessas discussões do plano diretor. As pessoas agora, então, na pandemia, que ficaram mais em casa e mais sem dinheiro, o problema é sério, a Sueli, o Preserva Catete, sabe muito bem disso, trabalha muito bem com essa iniciativa do Protando Saúde, que eu acho muito legal. Estimular o próprio Catete, quer dizer, o lugar onde a Sueli mora e a Marta, tem uma horta ali dentro, eu acho sensacional, quer dizer, aproveitar todos os cantinhos para fazer. Então, a prefeitura agora estimular isso é importantíssimo. Então, o que eu entendi da proposta foi isso, estimular os corredores verdes, estimular as hortas e os pomares em áreas públicas, quer dizer, o que a gente tiver de área pública, a gente também viabilizar isso, que não é muito fácil você viabilizar isso em área pública, mas dá um jeito. Uma das soluções é colocar em escolas, por exemplo, né, que não é área pública, é equipamento público, então já facilita, mas em área pública também a gente tem que educar as pessoas para respeitar e não levar. Você viu aquele plaquinha, não leve a muda? Isso é na cidade inteira. Os parques sofrem com a retirada das mudas, a gente sabe. Então, se você bota uma comida, tudo bem que é para alimentar as pessoas, mas você não precisa tirar tudo, né? Senão você não vai ter o final. Então, as iniciativas são nesse sentido, Fabiana. Eu não posso detalhar exatamente o que é, mas são empregos verdes. Mas é basicamente isso, usar a área pública e estimular que os particulares ou os equipamentos também sejam usados para esse fim. E de forma mais sustentável, até do ponto de vista econômico. Botei também empregos verdes, que é isso também. Então, em vez de você procurar um emprego, você planta um caqui, você tem uma horta e vende, você tem um horto, né? Que também é uma coisa fácil, não precisa de um terreno tão grande. A solução para a Zona Oeste, inclusive, que está virando loteamento irregular, loteamento irregular, loteamento irregular, em vez de, se você conseguisse trazer aquela economia das chácaras, era uma alternativa importante para a cidade, em vez de a gente ficar dependendo dos caminhoneiros que fazem greve, enfim. É importante para a segurança alimentar da população e da própria cidade, em vez de a gente ter que fazer esse transporte, que às vezes é caro, às vezes é inviável. Então, é nesse sentido que foi muito discutido e que foi muito aceito. Eu acho que o próprio prefeito fez essa autocrítica de que agora ele está entendendo mais do que... Entendeu? Em relação a esse tema, eu ouvi essa conversa que eu achei muito legal. Assim. Acho que a gente está realmente, dessa vez, como eu te falei, eu sempre levantei essa bandeira e não tinha eco, principalmente na Rio Águas. Agora a Rio Águas está alinhada, a parte de Jardim está alinhada, está todo mundo alinhado, então é legal. Acho que a gente está indo... eu estou com mais esperança de que a gente vai conseguir alguma melhoria nessa área. Eu acho que a P3, que precisa das árvores, agora o pedal está conseguindo implantar. Vamos ver se a gente melhora. Obrigada, Cláudia. Nada, Fabiana. Obrigada a você. Você sempre foi uma colaboradora muito boa. Tenho certeza que esse projeto de vocês vai ser lindo. Agora... Se puder colaborar, também colabora. Sim, a gente vai precisar. Vai chegar um momento que vai ter que formar a equipe. E aí vamos chamar as pessoas. Vamos fazer junto. Agora temos o Antônio, o Ayala. Oi, ela.
Meu amigo. Não sei se eu admiro muito. Que anotei. Não, parabéns, eu acompanho o trabalho da Cláudia faz muito tempo, não? A prefeitura trabalha desde a grande escala, não? O C40, os trabalhos para o combate às mudanças climáticas, o plano de desenvolvimento sustentável, o plano de arborização que você falou. Então, eu falei algumas vezes, o Rio tem inflação de planejamento, não? O Rio planeja muito, mas agora parece que as coisas estão dando certo, não? É toda uma convergência das políticas públicas da Rio Águas, da CEDAE, da GeoRio, as empresas que trabalham para criar uma paisagem melhor, não? Mas eu queria te perguntar, Cláudia, uma questão que me preocupa, não? Muitas das operações que vocês fazem são pontuais, e mesmo que elas tenham um valor muito simbólico, não? E muito cultural, de empolgar a sociedade para colaborar nesses projetos, você percebe que isso pode tomar uma escala suficiente como para ter um impacto perceptível na cidade? Isso, como que seria desenvolvido? Precisa formar as pessoas, criar grupos de trabalho, como você falou, criar empresas. Será que dá para fazer isso? A prefeitura está se alinhando para esse grande esforço de socializar, não? O que você falou hoje. Uhum. Eu acho que isso é uma ótima pergunta. Eu acho que depende de uma capacidade de gestão que a gente vai ser testado. Você tem razão. A gente está num momento em que, como você falou também, os órgãos estão alinhados, a política parece que finalmente está entendendo isso, mas a gente vai precisar ter capacidade de gestão para poder realmente formar. E isso é uma coisa que depende um pouco da política, né? Eu sou técnica, então eu tenho sempre o interesse de fazer melhor para a cidade, mas eu dependo de uma política, de uma conjuntura política. Então, é nesse ponto que a gente precisa alinhavar bem, eu acho que a cidade vai precisar alinhavar bem para realmente construir esse plano que está tão bem feito, que está tão integrado. Mas eu acredito que com uma empolgação que está se trazendo nessa área, e com tantas frentes, e acho outra coisa também, a sociedade civil está muito mais participativa. Então, por exemplo, no caso do plantio das árvores, a gente tem visto os coletivos dos bairros, coletivo do Meia, coletivo de Campo Grande, pedindo e tratando das árvores, porque você não adianta só plantar, você tem que ir lá molhar, porque senão elas morrem. Então, tem que ter um trabalho conjunto com a comunidade, com a sociedade civil organizada, participando para que realmente aconteça. Então, Antônio, eu creio que isso vai funcionar se a sociedade civil realmente comprar essa ideia. Concordo com você, tem que ter uma formação e tem que ter uma boa gestão. Mas se a sociedade civil comprar e sentir essa necessidade, pode ser que consiga realmente fazer uma coordenação boa, mas vai precisar da sociedade civil e da gestão política de uma forma técnica, entendeu? Não só política, senão fica aquele negócio que não vai dar muito em nada. Aqui, nesse caso, é a sociedade civil. Vocês estão pedindo essa audiência, né? Vocês estão... Audiência, não imagino. Audiência. Mas pedindo essa conversa, que é uma conversa super informal. Eu também fui chamada porque eu sou amiga da Sueli há muitos anos, conheço a Marta Nicolau também, enfim, é um grupo que eu conheço, que eu sempre fui muito simpática, essa região aí, já trabalhei no IPP durante 18 anos. Mas então, Antônio, você mesmo sempre fala isso, que o brasileiro, o carioca, participa, e eu não tinha essa noção. Você fala isso, né, Antônio? Muito, porque na época que eu estava trabalhando para a Unesco, no Rio, eu conheci muitas associações, muitos grupos, muita gente empolgada, em pequenas operações, que o problema é como transformar isso numa situação de grande impacto, não? Mas eu acho que é uma decisão política, sim, mas também técnica, não? O Rio tem, seja no Estado, seja na própria prefeitura, seja nesses órgãos que eu falei agora, nessas autarquias, não? Que eu falei agora, tem técnicos muito bons. É só deixar eles trabalhar, não? Muitas vezes é uma questão, a questão política é só abrir a porta, não?
porque todo está pronto por trás para avançar, não? E o río, quem mora no río, não? Muitas vezes não percebe as mudanças, não? Porque as mudanças estão acontecendo e você tem que sair. Faz já um ano que eu deixei Rio de Janeiro, não? E eu vejo agora desde longe, não? Agora eu sou marciano no Rio. E dá para perceber as mudanças. Você conhece o projeto da Secretaria de Habitação, não? Para levar as infraestruturas verdes nas favelas, nas comunidades, que são 2 milhões de pessoas, que são 1.035 favelas, 135 comunidades, mais ou menos. Se elas entendem a necessidade de aplicar essas políticas, o Antônio vai falar agora que foi ele que se inscreveu para a pergunta. Oi, Antônio, tudo bem? E eu não tinha visto você, então eu me antecipei, desculpa. Se isso acontecer, estamos falando já de 33% da cidade de Rio que pode começar a ter uma transformação real. A favela, implantando esse tipo de soluções, na verdade, vai ter um impacto real na cidade, porque é uma superfície muito grande, porque sempre nas áreas de continuidade entre o meio ambiente e a cidade construída, e porque são áreas que podem incorporar soluções como coberturas verdes, fachadas verdes, adensamentos para recuperação de áreas livres, e muitos projetos bons, bacanas, de reciclagem de água, de lixo, etc. Não? Então, é um espaço de oportunidade enorme, não? Para Rio. E eu vejo que a política de habitação está indo por aí. A nossa amiga Marcela está fazendo um grande trabalho desde a subsecretaria, não? De habitação. E eu sou otimista. Desde fora eu sou otimista. Estou desejando voltar. Eu continuo fazendo os trabalhos do Museu Nacional, estou fazendo o restauro dos jardins do Museu Nacional, então eu participo todos os dias de reuniões no Rio, mas desde Espanha, não? Então, o melhor da pandemia é que a gente pode compartilhar essas coisas, mesmo na gente, eu vou pedir para... A gente já está avançando na hora, eu vou pedir para a gente ser um pouco mais breve. Obrigada, Antônio. Inscritos, tá bom? Obrigada, Antônio, pelo otimismo. Temos um outro Antônio inscrito, eu vou pedir para ser breve também, porque senão ninguém vai conseguir ver a gravação. A gente já está passando e muito de 1 hora, tá bom? Posso falar, não? Antônio, por favor. Bem, sim, estamos ouvindo. Obrigado pela oportunidade. Dá apenas aqui a minha preocupação. Eu acho que todos os jardins drenantes e todas as outras medidas são necessárias, né, a serem feitas para que a coisa funcione. Mas eu, como morador, ex-morador do Flamengo, morador hoje de Santa Teresa, e no passado também, né, eu posso dar um testemunho e eu me preocuparia no Catete, para os grandes momentos de enchente, pela macrodrenagem. Por exemplo, no Cosme Velho, ali na altura do terminal rodoviário, a água passa pela rua, barro de lado a lado, quer dizer, cobre o leito da rua, e o rio Carioca está a 2 metros de distância. E essa água vem inundar Flamengo e Catete. Então, eu acho que para resolver o problema do Catete, primeira providência é coletar essas águas a montante. Lá nós estamos falando de uma altura de 35 metros. Essa água toda vai descer. Tem que saber se as galerias do rio estão a contento na parte baixa do vale. Tem que saber se a comporta da estação de tratamento, que deveria ser tirada daquela estação de tratamento, tomada outra providência, né? Pelo interceptor oceânico, emissário submarino, que eu acho que é a solução. Sou particularmente contra esse tratamento, que não resolve. A praia do Flamengo está poluída há de sempre, né? Então, se eu fosse morador do Catete hoje, eu me preocuparia assim, diretamente no possível para que as águas de montante fossem coletadas e lançadas no leito do Rio Carioca. Eu acho que é a solução para as grandes enchentes, né? Agora, não estou, de momento nenhum, minimizando aí a grandeza dos jardins drenantes e todas as outras oportunidades.
Você tem razão, o trabalho ali é macrodrenagem, a gente já falou isso. O jardim de chuva vem a complementar, mas ali não vai resolver. A gente falou isso no primeiro slide. Eu perdi. Porque não adianta você fazer o jardim de chuva se você não resolver o problema da macrodrenagem. O problema da macrodrenagem, foi o primeiro slide que eu mostrei, é um problema muito grande. É um problema grande, não vai resolver com pequenas ações. Por isso que eu até expliquei isso, que a gente começou a fazer em Copacabana. Copacabana era um lugar que ia dar certo, mais fácil de dar certo, nem ia dar certo, mas mais fácil de dar certo. E Copacabana tem uma areia embaixo. A gente já aterrou também, a gente fez tudo errado aqui com a natureza. Mas a gente encontrou um solo de areia, então é muito mais fácil do que... ali também tem morro, quer dizer, a cidade inteira é complicada, gente. A gente construiu entre o morro e a montanha, e em Copacabana também, na verdade, podia ter dado errado, porque a gente fez aquele aterro enorme, né? Como a gente fez no aterro do Flamengo, a gente fez na praia de Copacabana, também podia dar errado, podia voltar. Mas talvez, eu agora nem sei se a cota de Copacabana não é tão grave o desnível assim como é do Flamengo. Eu sei que do Flamengo tem esse desnível que a gente mostrou ali na... Então, com certeza, você tem toda a razão, o problema é macro. Então, é por isso que o problema está na mão da Rio Águas. A gente vai fazer um trabalho que puder fazer, porque não adianta fazer só isso que não vai funcionar. Você vai queimar filme, vai estragar a proposta. Então, a gente tem que trabalhar junto para minimizar os efeitos depois que eles fizerem a solução macro. Isso a Fabiana sabe, né? A Rio Águas, num contato que eu tive, me apresentaram um problema sério que o metrô criou. Parece que tem uma grande galeria de água pluvial que está interrompida. Eu não sei se é verdade ou não. Mas isso eu não sei os detalhes do problema. Eu sei que tem um problema com o metrô, tem um problema com as galerias, tem um problema com a cota, tem problemas, mas que eu confio na administração de quem está lá agora. Eles vão saber, estão estudando e vão saber administrar. Então, a gente tem que entregar. Terminando, eu como morador aqui de cima, do Cosme Velho de Santa Teresa, não gostaria que as águas passassem por aqui, estou dando meu testemunho, e fossem inundar a parte baixa do vale. Eu acho que é uma preocupação não só minha, eu sou conselheiro da Viva Cosme Velho, Associação de Moradores, estamos preocupados, estamos pensando nas inundações do Catete. É o que eu gostaria de dizer. Se a gente puder trabalhar junto, der uma força, podem contar. Legal. Muito bom. Acho que tem que ser junto mesmo, porque é tudo a mesma cidade, tudo a mesma bacia, né? Tem que trabalhar em conjunto. Agora sou eu. Tem uma pergunta também. O Cláudia, desviando um pouco do assunto, mas também sendo um assunto de ecologia, a gente tem uma previsão que o mar vai encher. Esses alagamentos sempre me dão a impressão que é alguma coisa associada, e você falou também, ao aquecimento global. O mar vai subir. Eu vi há pouco tempo atrás um muro que está se fazendo em Nova York para deter o mar. Você acha que a gente está pensando em jardins e a solução vai ter que ser mais drástica? Olha, Sueli, eu não tenho essa resposta, mas eu tenho essa preocupação também. E eu tenho, inclusive, um colega de mestrado também, que está no meu grupo de paisagem lá do ProURB, que estuda eventos climáticos, estuda riscos, né? E ele já me falou para me mudar de Copacabana. Então, eu não estou muito tranquila também, não. Agora, as coisas não são tranquilas, não. O IPP, onde eu trabalhei durante muitos anos, e agora estou voltando a trabalhar lá naquele prédio da Gago Coutinho, e na época do Sérgio Besserman, ele editou um livro que falava do Rio daqui a 100 anos, com a previsão do aumento do nível do mar em 50 centímetros e 1 metro. Ele fez esse estudo, já no começo dos anos 2000, não sei que ano, mas deve ter sido 2003, 2004, 2005, 2006, sei lá, por aí. Então, ele fez esse estudo, 50 centímetros e 1 metro, e as previsões pioraram, né? A gente sabe que as coisas não estão andando tão lentamente quanto supunham, a coisa está indo mais rápida. Hoje, minha filha que é uma pessoa
preocupada também, me trouxe uma notícia de que tem um risco baixo de tsunami no Brasil, porque tem um vulcão estourando lá na África, que se esse vulcão estourar, pode ser que tenha um tsunami. Quer dizer, eu não fico preocupada, eu acho que se tiver, terá. A gente está vivendo momentos bíblicos aí de apocalipse, ponto final. Eu não vou providenciar minha... 1542, eu não vou me mudar e vou esperar. Só uma nota. Em 1542, a cidade de San Vicente, foi transferida para Santos por causa de um tsunami. Podem pesquisar isso na internet. Então, tsunami no Brasil já aconteceu, já tem um precedente. Desculpa. Antônio, eu não sabia disso. Como é que você sabe disso, Antônio? Porque a minha tese doutoral é sobre urbanismo colonial, sobre as cidades coloniais. Nossa! Então, eu estudo aquele período todo. Teve tsunami nesse período? 1542. A transferência da cidade de San Vicente para Santos, para o interior da Ria, acontece por causa de um tsunami. Olha, não sabia mesmo. Bom saber, então já temos precedentes. É só a gente mudar a cidade, o lugar. Subir 2 andares. Sabe? Eu moro no nono. Agora nós temos o Carlos Fernando com uma pergunta e já passamos bastante do tempo. Vou já aproveitando para me despedir. Obrigada, Cláudia. Eu não, Sueli, já falei. Já falou. Ah, já falou? Já falei. Então vamos se despedir e torcer. Só agradeço. Que a gente faça tudo dar certo, rapidamente. Bate-papo. Parar de aquecer o mundo aí. Não, vamos plantar mais árvores, vamos pensar positivo, que é muito importante também, né? Rezar um pouco e acalmar a natureza. Entrar em diálogo com ela na boa, né? Isso, exatamente. Eu já estou estudando geobiologia, que é uma forma de você harmonizar a natureza, que é muito interessante. Só a Cláudia e Fabiana, se vocês puderem depois a gente eventualmente continuar uma outra conversa a partir da atuação aqui da Amaglória conosco, nesses trabalhos, nessa luta aí, se puderem dar um auxílio para a gente eventual, a gente agradece muito, né, Wilson? Façamos isso. Muito obrigado pela presença de vocês duas, do Antônio também, que deu a sua contribuição colonial, sempre bom. Antônio, olha, gente, Obrigado, Antônio é uma pessoa que tem um conhecimento vastíssimo em paisagem, em efeitos climáticos, em soluções baseadas na natureza, em colonial, em Brasil colonial, América colonial, Espanha. Ele é uma enciclopédia. Obrigado aí ao Wilson pela parceria começada também. Eu sou professor da PUC. Boa noite, gente. É professor da PUC. Eu sou professor da PUC Rio. Então, a PUC Rio tem um curso sobre paisagismo ecológico, ¿no? Dirigido pela Cecília Herzog. Estamos trabalhando já faz 4 anos nessa linha, ¿no? De drenagem urbana sustentável, infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza, etc. ¿no? Enfim, parabéns. Foi uma palestra muito brilhante. Então, gostaria de... agradeço a todos, valeu. Sueli, só queria agradecer só uma coisinha aqui. Nessa, só uma coisinha aqui, por favor. Tchau, obrigadão. Pode ser, Sueli? Vou encerrar. Me despedir aqui? Rapidamente, Wilson, rapidinho. Não, é só para agradecer mesmo essa parceria e estava tudo levando a crer que ia dar nisso aí. Uma live de alto nível e a parceria vai seguir. A gente conta com a ajuda desse pessoal e valeu, muito obrigado, muito obrigado. Eu queria falar também do Antônio Guedes, que é uma pessoa que estuda o Rio Carioca, está trabalhando nisso há mais de 10 anos, e é muito importante a participação dele também, porque ele tem um vasto estudo sobre essa problemática que vem lá do Cosme Velho, lá do Rio Carioca. Tá bom, gente? Tá bom. Gente, boa noite a todos. Obrigada, hein? Até a próxima. Obrigada, Cláudia. Foi sensacional. Obrigada, Marta. Beijinho. Tchau, muito tchau. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau.